Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, a você que acompanha a nossa programação. Muito obrigada mais uma vez por estar junto conosco em mais um Viver Bem, falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde, de comportamento, de sentimentos. Mãe, uma palavra tão pequenininha, mas que carrega em si uma grandeza e significado e importância, nos causando um impacto emocional enorme quando a pronunciamos, quando pensamos nela, quando estamos com ela. Porque quando pensamos em nossas mães, nas pessoas que nos trouxeram ao mundo, que nos dão suporte, apoio, sem contar o carinho e todo o amor, além das broncas, é claro, fica aparentemente óbvia a importância desta data no calendário. Estamos falando do Dia das Mães e, além da importância emotiva que a data carrega, é a segunda data mais importante para o comércio no Brasil. Então, para falar sobre o peso, a importância, o tamanho de ser mãe e de tudo que isso carrega, convidamos a pediatra e também mãe, a doutora Raquel Souto, que é muito bem-vinda aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Tudo bem, seja bem-vinda, muito bom dia. Muito obrigada. Uma data especial, né, para todos nós, para a senhora que é mãe. Verdade, é uma data muito importante, é uma data muito significativa para a mãe, né, e para a família, assim, de modo geral. E aí, doutora, se a gente for pensar o que muda na vida de uma mulher depois que ela se torna mãe? Eu acho que tudo, Renata, tudo muda, mas tem duas coisas que são muito significativas de questão de mudança. É a perda da identidade, digamos assim, que você deixa de ser a Raquel para ser a mãe da Alice. E a questão do ir e vir, né? Você não tem mais aquela coisa, vou pegar minha bolsa e vou sair. Você sempre precisa estar preocupada, onde vai estar, como é que vai estar, com quem tá bem. Eu acho que essas são as duas grandes mudanças que a gente tem. Além, claro, né, dos benefícios, do lado positivo, toda a situação tem a sua dificuldade. Qual que é a maior dificuldade de ser mãe? É aquela que eu estava falando, a perda da identidade. E assim, a gente perde e não percebe. Eu não sei se você lembra muito, acho que uns 2 anos atrás, um vídeo que eu vim aqui, a primeira vez que eu vim aqui. Eu olho aquele vídeo e falo assim, não sou eu. Cabelo diferente, a roupa diferente. Porque você acaba que você tem que incorporar a mãe. Você não pode ser uma mulher, não, você tem que ser a mãe. E às vezes a gente acha que ser mãe tem padrões. E você começa a se incluir nos padrões que acaba que não é seu. Você meio que se perde aí no caminho. Vamos sentar um pouquinho para a gente conversar um pouco mais sobre este tema, doutora? Sobre ser mãe, as mudanças que isso traz. Inclusive, é possível a mulher ela se preparar para ser mãe? Existe ali um manual de como se tornar mãe, para se preparar para ser mãe? Eu falo que tinha que ser um manual de sobrevivência, né? A gente até tenta estudar, ver as coisas, aprofundar, mas a gente só consegue realmente verificar o que é e viver o que é quando a criança nasce. Porque cada filho, cada maternidade é diferente. Então, assim, a gente consegue se preparar estudando a questão da criança, de desenvolvimento infantil, preparando, buscando ajuda, no nascimento, mas falar que é um manual de sobrevivência, eu acho que é só na realidade mesmo. Certo. E o que toda mulher precisa saber antes de se tornar mãe, assim? Se você fosse aconselhar uma mulher que está pensando em se tornar mãe? Não buscar a perfeição, porque todo mundo fala assim, eu quero ser a melhor mãe do mundo, eu quero ser a mãe perfeita, mas isso não existe. E a gente precisa mostrar para os nossos filhos a imperfeição também, porque é muito ruim para um filho ver, tipo, minha mãe é o máximo. E assim, a gente não mostrar a fragilidade, não mostrar a resiliência, porque perfeitos ninguém somos, ninguém é perfeito. Então, quando você busca uma perfeição na sua maternidade, às vezes a gente acaba que foca muito nessa perfeição e não vive o dia a dia, não curte o dia a dia. E fica muito pesado também. Eu imagino que as relações, elas mudem bastante, né? Tanto com os amigos, com os familiares. Muda. Principalmente entre marido e mulher. O que muda na chegada de um filho? O que muda nesta relação de casal? E assim, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa muito conversar. Porque a mãe, ela é mãe desde o primeiro momento. Sente mexer, tem toda aquela questão do enjoo, ela vive isso 9 meses, 40 semanas. O pai, ele vive, mas ele vive fora.
ele não tem contato, ele não tem aquela coisa mais próxima. Então, a paternidade começa depois do nascimento. Então, esse conflito aí, quando nasce, às vezes que a mãe acaba sendo aquela questão de mãe ursa, tudo meu, sou eu, e o pai acaba ficando, de uma certa forma, se sentindo excluído. Então, acho que é importante a mulher dar espaço para os pais e os pais também cumprirem seu papel. Porque a relação, de um modo geral, é muito difícil, uma relação de casal. Ainda mais quando essa relação de casal tem uma criança que depende dos pais, depende da mãe, são opiniões diferentes. Então, acho que, assim, muda muita coisa. Tanto que muitos casais se separam no primeiro ano de vida da criança, né? Acho que por dessas questões, assim, de conflito, de não saber onde eu posso ir, o que eu posso ajudar. Então, por isso que a conversa e o diálogo, nesse momento, ela é muito significativa. E a mulher precisa pedir ajuda. Olha, não estou dando conta. Algumas mulheres, elas se sentem seguras na sua habilidade de atender às necessidades do bebê, né, doutora? E como que ela vai lidar com isso? Como que ela deve encarar tudo isso? Isso é uma coisa muito engraçada. Muita gente falava assim pra mim, mas pra você é muito tranquilo, né? Você é pediatra, você entende de criança. Aí eu ficava olhando e, assim, eu fazia exatamente as mesmas coisas que as outras mães faziam, sabe? Tipo, de ficar olhando pra ver se estava respirando. Ai, meu Deus, será que ela tá respirando? Ai, tá tudo bem? Ai, pra dar banho. E uma coisa que, assim, eu ensino. Então, assim, a insegurança, ela é do momento. Então, o que a gente tem que buscar é fazer o nosso melhor naquele momento e não buscando a perfeição. Que a experiência, ela vem. E não se comparar. Que às vezes a gente usa, tipo, grupo de WhatsApp, grupo de amigas, aí fala assim, não, mas meu filho dorme. Aí você fala, putz, o que eu tô fazendo errado? Porque o meu não. Então, assim, essas comparações é muito ruim. Então, é realmente a resiliência, sabe? A experiência e não buscar a perfeição, viver o momento da melhor maneira possível. Além deste momento das inseguranças ali diretas com o bebê, o intervalo entre o parto e o retorno à normalidade, né, digamos, do corpo feminino, do corpo da mulher, ele pode ser frustrante, né? Porque a gente vê ali, às vezes, uma que consegue um emagrecimento mais rápido, uma que as dores foram menores ou maiores. Como que as mamães podem lidar com essa fase, com essa transformação de forma tranquila, este retorno, que nem sempre é tão fácil, nem sempre é tão rápido. E às vezes a gente vê ali inspirações de blogueiras, de mulheres que conseguiram ali recuperar o corpo de forma mais rápida, e isso gera uma comparação, né, doutora? Muita. Acho que você falou assim, um ponto muito importante. A gente vê muito as fotos da blogueira com um bebê pequeno. Aí você fala, nossa, eu não tenho essa barriga nem antes de eu ser grávida. Aí você fica naquela, sabe, tipo, naquela angústia, naquela comparação. E assim, o corpo da mulher, ele se transforma para receber um bebê. E depois, às vezes, assim, é normal você ganhar um pouco mais de peso, as mamas aumentarem um pouco mais. E assim, não ter aquela obrigatoriedade de estar enquadrado num padrão de sociedade que é a mulher magra, a mulher longilínea, sabe, esbelta, malhada, ali no primeiro mês, sabe, assim, se respeitar, não querer se comparar, porque isso é muito difícil. Porque a gente sempre fica buscando ali, poxa, e tem uma comparação que também é muito legal, é uma artista da televisão que naquela propaganda da amamentação, ela pleníssima, um cabelo maravilhoso, um bebê sorrindo, aí você fala, meu Deus, e eu aqui? Um cabelo com cocó na cabeça. Só que assim, nem tudo é o que parece nas mídias sociais, né? Nem toda a realidade, até porque assim, ali a gente só mostra o nosso melhor. Então, muitas vezes, não se comparar a essas questões que são mostradas e se respeitar, se cuidar. Não, apesar que tem um bebê que precisa de cuidado e às vezes a gente acaba gastando muito mais tempo com o bebê e não com a gente. Mas tem uma frase que eu falo muito, bebê feliz, mãe feliz. Então, assim, antes de procurar o bem-estar do seu filho, procure o seu. E assim, não precisa ser coisas mirabolantes, sabe? Um pouco de uma caminhada, sabe? Uma alimentação mais equilibrada, isso é muito importante.
como encarar o retorno à vida sexual com tantas demandas que surgem com a maternidade. Você vai saber já já, depois do intervalo que é bem breve. Então você de casa, continue conosco. Muito bem, já estamos de volta com o Viver Bem, hoje com um programa falando sobre mães, as mudanças de comportamento, as comparações, as ansiedades, as relações. Como é que ficam as relações com esta mudança, né? Com uma nova mãe que nasce junto do bebê. Então, comentei no bloco anterior que muitas mulheres, né? A mulher, ela já trabalha fora, ela já é a dona de casa, ela é a esposa e, de repente, ela se torna mãe, ganhando novas demandas, doutora. Muitas, né, com todas essas atividades, com essas demandas, elas não estão tão ansiosas assim para recomeçar a vida sexual com seu parceiro. E aí, como lidar com isso? É normal? Como eu devo encarar, conversar, colocar isso na minha rotina com o parceiro? Como passar por esse processo? Isso é muito normal, até porque tem toda essa questão do aceitamento, da aceitação do seu corpo, da mudança do seu corpo. Às vezes a gente fica angustiado com relação a isso. Tem mulheres que não passam por esse problema, tem outras que passam, já não querem saber do marido de nada, o bebê tá pequeno e fica naquela... Não. Mas assim, eu acho que precisa ter um respeito entre o casal, precisa ter um respeito do posicionamento mesmo. Olha, calma, hoje eu tô passando conversa. Eu acho que o diálogo, tipo assim, deixar as coisas claras, não é do tipo, inventar dor de cabeça, alguma coisa assim, tanto ambas as partes. Não só da mulher, mas como o homem também. Eu acho que quando a gente deixa o relacionamento às claras, quando a gente mostra as nossas necessidades, as nossas fragilidades, fala assim, olha, hoje não dá por conta disso, eu não tô afim. Eu acho que isso acaba facilitando. Porque nós, mulheres, às vezes a gente tem uma sensação de assim, não, ele vai entender. Eu não preciso nem falar, ele tem que entender. E esse é um grande problema nosso. A gente quer que as pessoas entendam aquilo que a gente precisa. Mas se a gente não fala e acaba que a gente não deixa as coisas claras, a pessoa do lado não consegue nem ajudar. E isso é um ponto assim, muito significativo e é um divisor de águas, a questão da vida sexual da mulher pós-maternidade. Certo. Bom, ser mãe é algo que nasce com toda mulher? É um sentimento que cresce durante a gestação? Ou é um sentimento que pode ser construído através de uma relação? A Rosane adotou o seu filhote e conta pra gente hoje como é ser mãe de uma criança adotada. O sentimento de mãe é o mesmo? Vamos ver. Eu tenho tanto pra falar, palavras, não sei dizer como é grande o meu amor por você. Eu tinha uma certa resistência com referência à adoção, né? Eu queria ter os meus próprios filhos. E aí fizemos o que estava ao nosso alcance de tratamentos, né? Naturais, desde os mais assim naturais até os mais invasivos, né? Digamos assim. Um processo de 6 fertilizações in vitro. Então, assim, foi todo um processo para eu chegar nesse momento de dizer: estou com o coração aberto para adoção. Foi um processo muito natural, que quando eu disse estou com o coração aberto, as coisas foram acontecendo e em pouco tempo ele estava conosco. Foi como um encontro de almas, porque desde o primeiro dia foi bem interessante. Ele já nos reconheceu como papai, como mamãe. A impressão que nós temos é que sempre viveu aqui, sempre viveu conosco. Né? A adaptação foi muito rápida, assim, conosco e com toda a família. Porque eu romantizava muito a maternidade, né? Então, para mim, foi impactante pela situação em que ele se encontrava, né? O peso da responsabilidade, juntou tudo, né? Então, isso mexe com a estrutura emocional, né? Mas
com dentro assim de 2 dias a ficha foi caindo e esse amor de mãe se apresentou de uma forma muito intensa, um amor crescente durante 22 anos. Foram 6 tentativas de fertilização in vitro com 7 transferências embrionárias. Para mim, a vinda do João preencheu. Então, hoje, atualmente, eu não tenho interesse em ir lá passar pelo procedimento novamente, né? Pelo contrário, queremos adotar mais uma criança. O João, ele deu um novo sentido para a minha vida, né? O João, ele trouxe uma outra visão de mundo. Ele representa tudo na minha vida, tudo. Tudo depois que ele chegou, tudo é em função dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Tudo que a gente faz é pensando no bem-estar dele, no desenvolvimento dele. Não existe diferença. É um amor inexplicável, um amor sublime. Engraçado, né, doutora? A Rosane comentou que romantizava e aí com a chegada do João, mesmo que não tenha sido uma chegada fisiológica como ela esperava, como ela tentou em algumas fertilizações, houve essa possibilidade através da adoção, mas mesmo assim, essa mudança, né, esse encarar da realidade, de não ser algo tão romântico assim a maternidade, não mudou o sentimento dela, né? E assim, isso é um ponto muito significativo e importante, porque existe aquele clichê. Ai, meu filho acabou de nascer, o meu amor platônico. Não é assim. Sabe? Não é assim. É exatamente isso, a romantização da maternidade. Eu acho que esse amor, essa construção, ela é diária. Ela é diária, ela é uma troca. Aí muitas pessoas falam assim, mas é um bebê. O bebê, ele está ali totalmente vulnerável. A partir do momento que você vê que aquilo que você faz, você vê ele crescer, ele ri para você, interage para você, o toque. Então, assim, eu acho que não é instantâneo. Eu acho que é a construção mesmo. Por isso que essa questão, assim, da adoção, dessa romantização, que a gente não pode nem precisa romantizar a maternidade, esse sacrifício que a maternidade às vezes é colocada, tipo assim, a mãe é parecer no paraíso, é um amor platônico, porque as pessoas que não têm isso no primeiro momento falam assim, eu tô errada. E não é. Na verdade, é uma construção ao longo do tempo, é um crescimento de ambos, porque você muda completamente quando você se nasce mãe. Porque a partir do momento que nasce um bebê, nasce uma mãe. E quando a gente nasce, uma mãe não tem um manual. Ninguém fala pra gente, faz X, Y, Z. A gente testa da melhor maneira possível. Aí a gente viu ali que foi possível, né? Esse amor nascer ali. E é um amor genuíno. Através da adoção, que também é muito linda, né? É um ato muito bonito. Retornar ao trabalho após a chegada do bebê ou ficar em casa em tempo integral para atender às suas necessidades. E aí, doutora? Eu acho que isso vai de cada uma. Para mim, assim, o retorno ao trabalho foi quase que libertador. Porque, assim, você retorna à sua identidade, você retorna à sua funcionabilidade. Porque quando você é só mãe, você é mãe do fulano. Você perde a sua identidade. Às vezes as pessoas reportam para você na rua, não é mais seu nome. É a mãe da menina, é a mãe do menino, a mãe da menina do Kumon. E isso, para a pessoa, é muito ruim. Então, quando você retorna ao trabalho... Até quando o bebê nasce, né? Que as quando o bebê nasce. Pro bebê. Perguntam do bebê. E uma dica agora, assim, que eu deixo. Todas as vezes que vocês forem à maternidade, levem um presente para a mãe. Se for para levar para alguém, leve para a mãe, porque assim... A criança já tem todas as coisas, que faz o enxoval, essas coisas todas. Ou não todas, mas as principais. Mas a mãe não tem. E é engraçado que quando se entra na maternidade, se direciona para o bebê, não para a mãe. Então, assim, quando você retorna ao trabalho, você meio que resgata a sua identidade. Isso é muito importante para a pessoa. E aí, doutora, para a gente encerrar, o que há de melhor para você na maternidade? A camaradagem. Essa troca genuína, você dá sem querer nada em troca e você recebe
sem querer nada em troca. E assim, não existe relação outra na vida, nem com marido, nem com mãe. Não, mãe e filho é uma camaradagem tão genuína, é uma relação tão genuína que assim, que é impagável. O retorno que eles dão pra gente, as palavras que às vezes eles falam pra gente que a gente não espera. Isso você não tem de ninguém. Não tem, assim, absolutamente de ninguém. Então, assim, essa camaradagem genuína, que é muito forte, é uma relação muito forte. Porque você não é mais sozinho. Você não tem o seu pensamento mais sozinho. É um pensamento sempre em conjunto, sabe? Tipo assim, será que tá bem? Será que tá comendo? Onde será que tá? E às vezes você vai buscar na escola, você ouve assim, ai mãe, que saudade. Você fala, putz, não é só meu. É de ambos, assim. Então, é a camaradagem genuína que eu falo, que não tem relacionamento nenhum. Queria agradecer a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Renata. Desejar também um Feliz Dia das Mães. Muito obrigada. Senhora, viu? Obrigada pela sua contribuição. Obrigada também o convite. Inclusive, a gente percebeu ali que a doutora Raquel ficou bastante emocionada, né? Falando ali deste sentimento de mãe. Para quem quiser acompanhar, nas redes sociais dela tem sempre ali o dia a dia dessa convivência com a Alice, né? Dessas trocas, da camaradagem, porque a Alice realmente é uma graça. Você que gostaria de acompanhar, então, fica aí, tá bom? Doutora Raquel Souto, o Instagram da doutora Raquel, para você acompanhar um pouquinho, entender um pouquinho mais sobre essa relação. E olha, hoje no quadro Tá On, a gente vai receber uma criadora de conteúdo digital que vai falar da maternidade em tempos digitais. É a Thaís Lourenço no quadro Tá On. Ela já está aqui com a gente, a Thaís Lourenço, que é influencer, é mãe também, para compartilhar um pouquinho dessa experiência com a gente. Tudo bem, Thaís? Seja bem-vinda. Tudo bom, Renata? Obrigada. E aí, conta pra gente, como que é ser influenciadora e mãe ao mesmo tempo? Uma coisa influencia a outra? Sim, com certeza. Antes de ser mãe, eu não falava de maternidade porque não era o que eu vivenciava, não fazia parte da minha vida, né? E a partir do momento que eu vi que me tornei mãe, muitas mães se aproximavam de mim querendo trocar experiências, querendo saber como que eu estava lidando com tal situação. Então, a partir dali se criou uma rede de apoio ao ponto de eu transformar as minhas redes sociais uma forma a mais de ajudar, um veículo a mais de auxílio, de rede de apoio de outras mães também. E com um nicho mais segmentado, Isso, né? Ficou o nicho mais segmentado. A partir daí eu criei grupos de WhatsApp, participei de eventos, tudo voltados para as mães, para a maternidade. A Luísa, filha da Thaís, gente, já nasceu com a mãe trabalhando pelo celular. E para ela, Thaís, como que é? Ela vê isso como uma profissão, como qualquer outra? Como que ela conta para as coleguinhas de escola? Como é que ela absorveu esta sua profissão? Bom, ela gosta, mas eu não sei, ela tem 5 anos, eu não sei se ela vê isso como uma profissão, como passa ainda na cabecinha dela, né? Eu deixo ela livre, ela gosta de tirar foto, quando ela gosta ela faz muito bem, eu não forço. Não forço uma coisa que ela não queira fazer chorando, eu não quero aquela coisa, então é tudo muito natural para ela. Para mim é mais fácil, mas para ela eu deixo ela no limite dela, no tempo dela para aparecer. A gente está vendo algumas fotos aí, são momentos onde ela vê você trabalhando e aí ela quer se interagir e aí você consegue inseri-la, tudo de forma natural. Isso, quando ela quer, ela faz muito bem. É criança, né? E entra aquela coisa da naturalidade da criança, ela gosta, adora tirar foto, adora gravar os vídeos dela e eu deixo ela livre. Você percebe às vezes ela tentando te imitar ali? Sim, ela imita, eu vejo na escola, as professoras falando, quando é para tirar foto a gente chama sempre a Luísa, que ela já sabe como faz. E você mudou como mulher depois que você se tornou mãe? Renata, ao ponto de eu não saber como eu era antes. Muito mesmo. A gente se torna outra, como a doutora falou, né, antes. A gente se transforma, a gente entra numa outra fase da vida ao ponto de a gente nem se lembrar como era antes. É muito bom, é muito aprendizado, a gente amadurece. Antes de ser mãe, durante a gravidez, a gente se interessa por uns assuntos mais que outros. Depois, esse assunto vem, a gente tem que aprender a lidar com isso. Um deles foi a amamentação.
Eu falo que eu não me interessava muito, não era uma coisa que eu busquei muita informação e tive que aprender a trocar o pneu com o carro andando, né? Amamentando, aprendi sofrendo, sentindo dor, mas consegui superar e foi um dos melhores momentos assim, da vida, da maternidade. Se a Luísa ela quiser seguir os seus passos como influenciadora, e aí? Isso vai deixar você feliz ou vai deixar você apreensiva? Porque a gente sabe que, assim como todas essas profissões, existe o seu lado difícil também, né? Ali a questão da exposição, da interferência das pessoas sobre a sua vida. Qual vai ser seu sentimento caso ela manifeste querer seguir os seus passos? Eu vou ficar muito feliz, né? Eu vou conseguir orientar, vou conseguir ajudar, apoiá-la. Eu vou ficar bem feliz. O fato é que também qualquer profissão hoje em dia acaba que vai entrar pelo caminho digital, a presença digital é muito importante, então assim, vai acabar que ela não vai ter como fugir muito disso. E é muito legal, viu, gente, vocês acompanharem essa rotina da Thaís, da Luísa, essa mudança de segmentação aí, falando mais com mães, sobre a maternidade, todo sobre o desenvolvimento da criança. Então fica aí de sugestão para você começar a seguir a Thaís nas redes sociais. Quer deixar um recado para as outras jovens mães que estão nos acompanhando, Thaís, neste Dia das Mães? Olha, prepare o coração. Que eu falo que a maternidade costuma ser como um videogame. A gente acaba de sair de uma fase, vem outra e é uma fase cada vez mais desafiadora pra gente, né? A gente acha que amamentar é complicado, os primeiros dias é muito difícil, mas educar, lidar com comportamento, com reações ainda de comportamentos que a gente não sabe lidar também é complicado, né? Eu ainda estou com uma filha de 5 anos, ainda não entrou na adolescência, né? Eu já fico pensando como vai ser. Então, assim, vai dar tudo certo. Não tenham medo de errar, porque mesmo quando a mãe erra, ela erra tentando acertar. Obrigada, viu? Feliz Dia das Mães pra você. Obrigada. Tá aí, olha, esse foi o nosso quadro Tá On e você de casa. Olha, quero agradecer a Celibras mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a levar esse tema tão especial para todos os públicos. E é isso, né? Ser mãe é padecer no paraíso? Então, fica aí o recado para você. Então, raciocinar, entender essas mudanças, elas vão acontecer. Como a Thaís já mencionou, as mães, elas podem até errar, mas sempre na vontade de acertar. A você de casa, feliz Dia das Mães, ótimo sábado. Tchau, gente!